Olá, queridos, queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Espero profundamente que todos vocês estejam bem, debaixo da bênção do Senhor, nosso Deus, né? Nesta ocasião que estamos iniciando aqui, mais uma preciosa aula, né? Para a glória do Senhor, aqui na nossa classe do curso de exposição bíblica no livro de Salmos. Estamos iniciando a aula de número 12, então a nossa correspondência bíblica é no livro de Salmos, o Salmo de número 12. Nós vamos se recorrer à leitura da Bíblia Sagrada, tá bom? Pega então a sua Bíblia, vamos abri-la aqui no Salmo de número 12 e vamos fazer a leitura textual. Oremos ao Senhor nesta ocasião. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome bendito e eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado por essa oportunidade que temos de expressar a Tua palavra ao coração dos Teus santos e eleitos. Obrigado, Senhor. Nós vamos ler o Salmo 12. Pedimos que o Senhor nos ajude, iluminando os olhos do nosso entendimento e nos dando a sabedoria necessária para a exposição desse texto junto ao coração dos teus filhos. Fale conosco, assim te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler então o livro de Salmos, Salmo 12. Começamos então a leitura. O título da leitura diz assim: A falsidade do homem e a veracidade de Deus. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi para o cantor sobre Seminite. O texto então se desenvolve a sua narrativa dizendo: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Meu Deus. Verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém. Muito bem, lemos um salmo da palavra de Deus no dia chamado hoje. Já lemos a Bíblia hoje, né? Salmo 12, para a glória do Senhor. E neste salmo, Salmo 12, nós temos uma expressão aqui que vai ser, inclusive, a palavra-chave, né? Eu coloquei no nosso PDF, se você não abriu, pode abri-lo, para você perceber comigo a palavra-chave do Salmo 12, falsidade.
falsidade. Inclusive o título da leitura é Falsidade do homem e veracidade de Deus. No verso 1 ele diz, salva-nos, Senhor. Ele começa a discorrer e a dizer assim, porque faltam os homens benignos, ou seja, faltam homens retos, faltam homens bons. Ele chega a dizer, porque são poucos os fiéis, olha isso, entre os filhos dos homens. Porque no verso 2 ele diz, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e o coração é dobrado, é dúbio, né? Aí ele diz que o Senhor vai cortar todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Mas os homens diziam, né? Os homens diziam no verso 4, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, como a dizer, quem é o Senhor sobre nós? O que Deus tem a ver com as nossas falsidades? E aí vem a ação do Senhor no verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salva aquele para quem eles assolam. Então você vê que o verso 5 é uma ação de Deus para socorrer aos pobres e também aos necessitados. Os pobres estavam sendo oprimidos, os necessitados estavam gemendo. Quando chega no verso 6, que é o tema da nossa mensagem hoje, então hoje a nossa aula é um sermão temático, ele diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras. Então, se a palavra-chave do Salmo 12 é a falsidade, o tema do Salmo 12 é a excelência da palavra de Deus. A excelência da palavra de Deus. No verso 6, eu vou até sublinhar aqui para mim, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Olha só a excelência da palavra de Deus, tá? Então, os homens podem, serem falsos, como no verso 1 diz que faltam homens benignos, né? Pode faltar homens benignos, são poucos os fiéis entre os homens. No verso 2, cada um fala com falsidade ao seu próximo, com os seus lábios lisonjeiros, o coração é dobrado. No verso 4, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor? Só que aí o verso de número 6 mostra que as palavras do Senhor são palavras puras. Os homens podem ser falsos, mentirosos, enganadores, podem até mesmo elogiar com os lábios, mas não com o coração. Mas o Senhor não. A sua palavra é pura. Por isso a nossa exposição é temática hoje. Vamos concluir o verso 7 e o 8. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, os mais vis dos filhos dos homens, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Mas a palavra do Senhor, ela é excelente, por isso que eu desejei, aqui a gente poderia falar do verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Poderíamos falar sobre esse tema. Poderíamos dar uma resposta quando eles falam assim, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Poderíamos dar um tema aqui, e aqui discorrer quem é o Senhor, explicar quem é o Senhor. Mas me apego ao verso 6 e quero deixar essa mensagem temática para vocês pregarem sobre o tema
a excelência da palavra de Deus. Eu coloquei aí 10 referências bíblicas. Vou citar as 10 com seus devidos títulos. Primeiro, a excelência da palavra de Deus está no primeiro fato, a sua pureza. A pureza da palavra de Deus. Salmo 12, verso 6. Segundo, o poder da palavra de Deus. Ela é excelente por causa do poder que ela tem. Está em João 8,32. A palavra de Deus é excelente, a excelência da palavra de Deus, em terceiro lugar, por causa da nutrição. É uma palavra que alimenta, Mateus 4,4. No ponto 4, a excelência da palavra de Deus, porque ela purifica. Nós somos purificados por ela. Isso está em João 15,3. Já em João 17,17, em quinto lugar, a excelência da palavra de Deus está no fato de que ela nos santifica. Em sexto lugar, a excelência da palavra de Deus está no fato de que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, de Hebreus 4,12. A excelência da palavra de Deus é que ela produz alegria, Jeremias 15,16. A excelência da palavra de Deus é porque ela é um fogo que queima, é um fogo pela palavra. A excelência da palavra de Deus em Abacuque 3,2 é o avivamento que ela produz. E em Atos 10,44, em décimo lugar, a excelência da palavra de Deus é que o derramamento do Espírito Santo também ocorre por meio da exposição da excelente e excelência palavra de Deus, tá bom? Então, por isso que eu escolhi um tema hoje, uma mensagem temática e mostrando 10 referências bíblicas falando sobre a excelência da palavra de Deus. E dessas 10 referências bíblicas, a primeira delas é o Salmo 12, verso 6. E aqui o salmista diz que as palavras do Senhor, no plural, as palavras do Senhor são palavras, no plural, ele reitera isso, puras. Então o salmista está dizendo que as palavras do Senhor são palavras puras. Então aqui está a excelência. A excelência da palavra de Deus está no fato de que a palavra de Deus é pura. E quando se fala da pureza da palavra de Deus, ele chega a fazer uma analogia como prata refinada em forno de barro. Aí ele acrescenta, purificada 7 vezes, né? A prata precisa passar pelo processo de purificação 7 vezes para mostrar a sua pureza. A palavra do Senhor é muito mais pura do que a prata que passou por todo este processo de purificação. Então a palavra do Senhor é mais pura do que a prata, refinada 7 vezes em candeeiro de barro. A pureza da palavra do Senhor está no fato de que ela não tem liga, ela não tem mistura. Ela é pura nesse sentido de não ter liga e nem mistura. Não há 2 pesos e nem 2 medidas. Ela é o que é e pronto, porque ela é a palavra de Deus. Em bibliologia, nós aprendemos e ensinamos que a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa, porque a palavra de Deus nada mais é do que Deus falando. Então a Bíblia e Deus está em pé de igualdade, porque a palavra é dele. Então a pureza da palavra de Deus está nesse fato. Não há ligadura, não há mistura. Ela é pura porque ela é a palavra do Senhor. Não há dubiedade, não há 2 pesos, não há 2 palavras. Não há falsidade e verdade junto. Ela é a mais pura palavra de Deus. Não sei se você se sente confortável em saber disso, enquanto alguns pregam tantas mentiras, a palavra de Deus continua pura e verdadeira. Bem, a segundo lugar, a excelência da palavra de Deus está no fato de que a palavra do Senhor, ela é poderosa. A excelência da palavra de Deus está no fato de que o poder que essa palavra tem.
Além dela ser pura, ela tem um poder maravilhoso. E esse poder está aí em João, capítulo de número 8, né? E o versículo de número 32. É um texto áureo, muito conhecido de todos nós, e não custa a gente abrir a Bíblia e ler o texto, né? Porque eu conheço que eu não vou lá abrir para ler, né? Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é esta? Ora, esta verdade não é outra senão o Senhor Jesus. E quem é o Senhor Jesus senão a palavra? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, se referindo a Cristo. Então, quando eu conheço a verdade, que é Cristo, que é a palavra, esta verdade, que é Cristo, que é a palavra, me liberta. Então, aqui está, em segundo lugar, a excelência da palavra de Deus, o poder da palavra, tá bom? O poder da palavra. Qual o poder que ela tem? De libertar, transformar, mudar a vida de todo aquele que crê e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua alma. Glória a Deus, né? Terceiro lugar, a excelência da palavra de Deus. Em terceiro lugar, porque a palavra de Deus, ela nutre, ela alimenta, ela sustenta a vida do cristão, como de toda a igreja de Cristo. Vocês conhecem também esse texto, Mateus 4:4. Jesus faz uma resposta aqui. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, na onde? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, né? O que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4? Está escrito assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, a palavra de Deus é excelente porque ela é comparada ao pão. Assim como o pão alimenta, nutre, né, por causa dos seus ingredientes, entre elas o trigo, você tem aqui também uma tipologia. A palavra de Deus é como o pão que alimenta. A palavra de Deus é como um pão que nutre. O próprio Senhor Jesus disse isso em João capítulo 6. Eu sou o pão. Logo, ele é a palavra, pão vivo que desceu do céu. Ele diz que aquele que come da carne dele, bebe do seu sangue, tem parte com ele, porque é nutrição. Então a palavra é excelente porque ela é pura, porque ela tem poder para libertar e porque ela é alimento que nutre o cristão, como também a igreja. Quarto lugar, a excelência da palavra de Deus está no fato de que ela purifica. Nós somos purificados pela palavra. O Evangelho é de Jesus, o registro é de João, o capítulo é o 15. E aí ele diz aí no capítulo 15, verso de número 3, deixa eu verificar aqui, aí ele fala isso, ó. Meu Deus, vós já estáis limpos. Como, Senhor? Qual o método? Ele diz, pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que coisa linda. A palavra é pura. A palavra liberta. A palavra alimenta. A palavra purifica. Purifica é o Salmo 119, não é? Ela fala isso lá também. No Salmo 119, no verso de número 9, tem uma pergunta acompanhada também da resposta, né? Como o jovem vai manter puro o seu caminho? Ele mesmo responde lá,
observando segundo a tua palavra. Por quê? Porque ela purifica. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais a palavra de Deus, pela sua excelência, purifica as nossas vidas diante desse Deus vivo e maravilhoso. Olha a importância, né, da palavra para a igreja, para o cristão. Em quinto lugar, não muito distante da questão de purificar, a palavra também nos santifica, a santificação pela palavra. O Senhor Jesus fez esta oração em João 17, a oração sacerdotal. Quando chega no versículo 17 também, ele disse: santifica-os na verdade. Mas o que é a verdade? Ele responde: a tua palavra é a verdade. Aqui, em quinto lugar, a excelência da palavra de Deus. Pura, liberta, alimenta, purifica, santifica. A palavra de Deus tem este poder de nos santificar. Santificação é um ato de Cristo por nós e a santidade é um processo nosso para com Deus, com Cristo. A santificação é que Cristo fez por nós na cruz e a santidade é a nossa maneira de viver nesta terra, valorizando esta santificação. Aí a graça de Deus, ela tem efeito em nossas vidas. A palavra do Senhor tem poder de nos santificar para que possamos viver uma vida irrepreensível, sem ser chamado a atenção por nada nem por ninguém, diante de Deus, dos anjos, dos demônios, de Satanás, dos homens, da igreja, da sociedade, da família e daqueles que nos cercam e que nos observam. É o poder da palavra. A excelência da palavra de Deus em santificar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, conforme Paulo mencionou isso lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando ele disse: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele diz: e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, tornando-os irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos santifica para o arrebatamento. Em sexto lugar, o sexto tópico falando sobre o tema a excelência da palavra de Deus, está no fato de que esta palavra, em Hebreus 4, verso 12, ela é vida. Ela é vida. Então, a vida da palavra. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você recebe vida. Porque a palavra de Deus é vida. Aos Hebreus 4:12, não tem como a gente não enxergar desta forma as qualidades da palavra de Deus aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva. Olha aí. Se a palavra é viva, é porque ela tem vida. Você está vivo porque você tem vida. Se você não tivesse vida, você estaria morto. Então, a palavra de Deus é viva. Se ela é viva, é porque a palavra de Deus é vida. Ok? Quanto mais eu me alimento da palavra, mais vivo estou. Ela é viva, ela também é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada. Então, vai comparar a palavra a vida, a eficaz, a penetração da espada de dois gumes. Ele diz que essa palavra, como uma espada, penetra até a divisão da alma. Ó, espírito e alma,
tem uma divisão, que é o coração. Aí ele diz, até a divisão da alma e do espírito, que no caso é o coração, e das juntas e medulas. Entre juntas e medulas é a alma e o corpo. O que tem entre a alma e o corpo? Os pensamentos. Juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eita palavra poderosa, meu Deus. Olha que excelência a palavra de Deus em Hebreus 4:12. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela vai entre a divisão da alma e do espírito, que é o coração. Ela vai entre a divisão da alma e do corpo, que é os pensamentos. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aqui está, em sexto lugar, a excelência da palavra de Deus. A vida pela palavra. Glória a Deus. Em sétimo lugar, a alegria pela palavra. A alegria. A sétima excelência da palavra de Deus é que a palavra de Deus gera em nós alegria. E aí você vai encontrar isso lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Vamos lá? Oh, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Jeremias, capítulo 15, o versículo de número 16 diz assim: achando-se as tuas palavras. O que foi feito, profeta? Logo as comi. Comeu a palavra quando achou? Sim. E o que aconteceu com isso? A tua palavra foi para mim o gozo. Aí ele já é um paralelismo sintético, gozo e alegria, mas gozo também é alegria, prazer e alegria. Gozo é o mesmo que prazer e alegria é o mesmo que gozo e prazer. Então ele faz um paralelismo sintético. Ele diz, para mim, o gozo e alegria. Do que, profeta? Do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, no texto de Jeremias 15:16, a palavra de Deus, ela é alimento, porque ele diz, logo as comi, achando a tua palavra, logo as comi. Aí ele fala, a tua palavra foi para mim, gozo e alegria, prazer e alegria, né, do meu coração. Ô querido, querida, a palavra de Deus é prazer e alegria para o teu coração também? É, filho? Sim ou não? Olha a excelência da palavra. É tanto que a palavra de Deus no nosso coração, ela promove alegria em nosso rosto, porque o coração alegre aformoseia o rosto, traz beleza, a estética cristã. Palavra no coração, beleza no rosto. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus disse que não é o que sai, aliás, que não é o que entra, né, na boca do homem que o contamina, mas o que sai porque procede do coração. Agora imagine se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, quantas coisas boas não sairão da minha boca? Hã? Por isso que o sábio disse, tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede a saída da vida. Então vamos encher o nosso coração da preciosa palavra de Deus, porque ela é pura, poder para libertar, alimento para a alma, ela purifica, ela santifica, ela é vida, ela é gozo e alegria, né? E no ponto 7. No ponto 8 ela é fogo, no 9 promove avivamento e no 10 derramamento do Espírito. Aqui em Jeremias, por exemplo, no ponto 8, diz que a palavra do Senhor é fogo. Sim, Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Aleluia! E como martelo que esmiuça a penha. Olha só, aqui tem dois atributos da palavra. Aqui ela é fogo que queima
e martelo que esmiuça a pedra. Não tem coração duro diante da palavra como martelo. E não tem palha que resista diante da palavra como fogo. E o coração do cristão que ama a palavra, esse fogo, promove avivamento, reavivamento, renovo. Somos reavivados, acesos pelo poder da palavra. A excelência da palavra de Deus. Pureza da palavra, poder da palavra, nutrição da palavra, purificação da palavra, santificação da palavra, vida da palavra, alegria da palavra, fogo da palavra. E o avivamento pela palavra. O avivamento pela palavra. Abacuque, não é? Capítulo 3, verso 2, o profeta menor, o profeta Abacuque, ele faz essa oração, e aí na sua oração, ele chega então a pronunciar desta forma aqui. Ele está orando e dizendo, Senhor, olha a frase que ele usa, capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Aí o 2 ele fala assim, ouvi, Senhor. O que você ouviu, profeta? A tua palavra. Você ouviu o que, Abacuque? A tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Quando eu ouvi a tua palavra, ele está dizendo assim, temi. Eu temi quando eu ouvi a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Por causa disso, eu começo uma oração diante de ti. Qual é a oração, profeta? Ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. É isso. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus vem ao encontro do nosso coração em necessidade, ao ponto de gerar em nós um temor tão tremendo, tão grande, que nos leve a orar a Deus por um avivamento ou um reavivamento, que é tornar a acender aquilo que um dia já foi aceso. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Avivamento, reavivamento, derramamento do Espírito Santo não é obra de homens. Não tem fundamentos na igreja, na eclésia. Não tem origens humanas e nem jeitinhos e nem métodos. Avivamento, reavivamento, derramamento do Espírito Santo só pode ser produzido pela palavra de Deus. Portanto, vamos continuar pregando a palavra. Porque em 10º lugar, fala do derramamento do Espírito Santo pela palavra. Vocês já leram isso lá em Atos 10, 44? O apóstolo Pedro foi à casa de Cornélio, orientado por Deus, e começou a pregar. Quando lá chegou, o Cornélio então disse para Pedro, nós estamos aqui esperando você chegar. Começa ali no Atos 10, verso de número 33, diz assim, e logo mandei chamar-te, Cornélio falou para Pedro, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Para quê, Cornélio? Ele diz, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aí o Pedro abriu a boca no verso 34, porque não tem como pregar sem abrir a boca para poder verbalizar, pronunciar. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo.
a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, veja que tudo envolve palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Galiléia, começando por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Verso de número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando do madeiro. 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. 41, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 44, a este dão testemunho todos os profetas, 43, de que todos que nele creem receberão um perdão dos pecados pelo seu nome. Aí o 44 diz assim, e dizendo Pedro ainda, ele não terminou de pregar, ele estava pregando, e dizendo Pedro ainda, né, estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Pedro não terminou de pregar, mas os que estavam ali ouvindo a palavra, olha a excelência da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, quando você ama a palavra, quando você está atento à palavra, por causa da palavra pregada, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Aqui nasceu a igreja que está em Antioquia. Pelo poder da palavra, o Espírito Santo foi derramado. A 10ª excelência da palavra de Deus. Recapitulando, a excelência da palavra de Deus, a pureza da palavra no Salmo 12, verso 6, o poder da palavra em João 8,32 para libertar, a nutrição da palavra em Mateus 4,4 para alimentar, a purificação pela palavra em João 15,3, palavra que purifica, santificação pela palavra em João 17,17, a vida da palavra está em Hebreus 4,12, a alegria pela palavra em Jeremias 15,16, o fogo pela palavra em Jeremias 23,29, o avivamento pela palavra em Abacuque 3,2 e o derramamento do Espírito Santo pela palavra em Atos 10,44. Esses são alguns, e não estou dizendo que é só essas 10. Pode percorrer nas Escrituras que tem muitas outras, mas aqui pelo menos 10, né, atributos concernente à excelência da palavra de Deus. Essa é a nossa aula de hoje. Deus em Cristo muito vos abençoe, vos fortaleça, vos alimente, né? Venha nutri-los, santificá-los, purificá-los, iluminá-los, aquecê-los, renová-los, preenchê-los pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus! Terminamos mais uma aula. Aí, na semana que vem, né? Nós vamos dar continuidade de segunda a sexta. O Salmo 13, segunda-feira, Salmo 13, se Deus quiser e assim nos permitir. A paz do Senhor a todos e até a próxima aula, se Deus quiser assim permitir. Divulgue o nosso trabalho, por favor, em nome de Jesus.